Boa noite, graça e paz. Vamos dar início à nossa live, o nosso 5º Fórum Cristão de Saúde Mental. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou a missionária Renata Almeida, presidente e fundadora do Ministério Bless Mundi, e é com muita alegria que nós vamos dar início ao nosso 5º Fórum Cristão de Saúde Mental. Todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho para que os nossos participantes possam entrar na nossa live. Hoje, dia 2 de setembro, estamos contentes pelo que Deus tem realizado ao longo dos anos através desses fóruns. Deus tem abençoado ricamente muitas pessoas, pois é um tema oportuno. Estamos nesse momento iniciando o Setembro Amarelo, o mês de setembro. Daqui a pouco nossa equipe vai estar falando rapidamente sobre o porquê do Setembro Amarelo. Todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Você tem um aviãozinho aí do seu lado direito, abaixo aí no seu Instagram. Você pode convidar mais um amigo, alguém da família. Convide pessoas para que possam estar participando do nosso fórum. Eu gostaria de iniciar orando. Vamos pedir a Deus a sua bênção, sobre a sua vida, sobre nós que estaremos aqui e também sobre a nossa palestrante, a nossa querida Paula Quatti. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite. Vamos tratar de um assunto tão importante e urgente sobre saúde mental. Quantas pessoas estão sofrendo no Brasil e no mundo inteiro no período pós-pandêmico? Nós sabemos que as estatísticas estão elevadas a respeito de transtornos mentais, de doenças emocionais, doenças da alma. E nós estamos aqui para colaborar, para que venha a cura, que venha aqui as orientações devidas, para que as pessoas que necessitam dessa assistência, desse cuidado, possam receber as informações necessárias. Agradecemos pelas lideranças que aqui também estarão aprendendo, as pessoas que trabalham com aconselhamento, trabalham na área da saúde, tantos profissionais da área da educação. Nós queremos te louvar por psicólogos que o Senhor tem levantado para trazer assistência à população, sem se afastar de uma perspectiva cristã, sabendo que todos nós somos usados por Deus, instrumentos do Senhor, com uma missão nessa terra. Obrigada por nossos psiquiatras, nossos terapeutas, aqueles que o Senhor tem levantado para ajudar pessoas, cuidar de vidas que o Senhor ama, que essas pessoas sejam abençoadas por Ti. Nós te louvamos pelo Ministério Bless Mundi, pela parceria com o Betel Brasileiro, por toda a equipe que o Senhor levantou para que esse fórum fosse realizado. Deus, em nome de Jesus, agradecemos e desde já invocamos que o Senhor venha abençoar cada participante, cada familiar aqui representante, que o Senhor possa estar alcançando a nossa nação, que haja paz nas vidas, que ideias suicidas sejam desconstruídas em nome de Jesus, que vidas sejam abençoadas com a bênção da cura no seu corpo físico, na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, e que tudo que o Senhor tem preparado para esta nação, tudo que o Senhor tem para nós, o Senhor possa derramar de forma abundante, porque nós cremos na vida abundante que Cristo Jesus tem para nos dar. Entregamos tudo nas tuas mãos, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, todos são muito bem-vindos, boa noite, Deus abençoe sua vida, nós estamos contentes. Enquanto todos estão chegando aí, eu gostaria de falar rapidamente sobre o Ministério Bless Mundi. Eu sou a missionária Renata Almeida, sou professora, missionária há muitos anos, praticamente 28 anos de ministério, e nós fundamos, eu e meu esposo, Jason Ferreira, nós fundamos o Ministério Bless Mundi.
com o objetivo de abençoar vidas. O fórum é realizado no mês de setembro com a intenção de trabalhar essa temática tão urgente, tão importante, saúde mental, combate à depressão, combate às ideias suicidas, orientações, prevenção, para que todos nós tenhamos uma vida saudável. Inclusive a emocional, que é tão importante, essa inteligência emocional, esse equilíbrio, para que possamos interagir bem com a nossa família, com a nossa profissão, com a sociedade, de uma forma equilibrada e abençoada. Amados, o Ministério Blesmund nasceu praticamente em 2013. Tá? E este fórum já é o 5º ano consecutivo, onde vários psicólogos, vários psiquiatras, terapeutas, várias pessoas da área da educação, lideranças, estudiosos de psicologia e cursos nesta área estão somando conosco, trazendo esse debate a cada ano para que muitas pessoas possam encontrar orientações devidas, prevenção contra as doenças emocionais, contra os transtornos mentais. Hoje nós teremos a nossa doutora Paula Coatti trazendo para nós uma palestra daqui a pouco. Antes de passarmos adiante, fique claro aqui para você, nós somos um trabalho paraclesiástico, interdenominacional, onde você também pode fazer parte deste ministério. Por sinal, não só no Setembro Amarelo temos esses fóruns, como também no mês de outubro, que é o mês da criança. Nós vamos ter no dia 1º de outubro já também uma live trazendo um assunto bastante pertinente, como proteger nossas crianças, nossos juniores, nossos adolescentes contra tanta malignidade que existe nesse mundo aí afora, tá? Contra a pedofilia, contra o tráfico de drogas, os vícios, contra amizades indevidas que trazem perturbação para muitos pais. Nós vamos dar orientações de como professores, como os pais devem observar comportamentos das nossas crianças e adolescentes. Então já coloca aí na sua agenda, dia 1º de outubro, estaremos novamente com uma live a respeito das nossas crianças e adolescentes. Então o Ministério Blesmund é isso. Nós trabalhamos com casais, nós trabalhamos com a família, né? Eu sou professora, eu sou diretora do EAD Betel Brasileiro e desde já peço que fique atento, porque a própria palestrante desta noite nós estamos planejando o lançamento de um curso sobre aconselhamento através do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E você vai perceber hoje, no nosso encontro, a profundidade, o nível que essa mulher de Deus tem para nos instruir, nos ensinar. Daqui a pouco a nossa missionária Durvalina estará apresentando a nossa palestrante. E desde já nós vamos agradecer então pela sua participação, ok? Temos pessoas de Moçambique nesta hora participando desta live, lá um horário totalmente diferente, 5 horas a mais. Então, praticamente, eles vão entrar pela madrugada, né? Para estarem aqui acompanhando. Todos sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, por que este fórum? Qual o objetivo de estarmos atuando nesse sentido? Eu comecei meu ministério praticamente aos 16 anos de idade, praticamente após a prática de um suicídio dentro da minha família. Meu irmão, de 21 anos de idade, depois de 5 anos lutando contra uma enfermidade, um acidente de moto, onde ele teve problemas com o fêmur, pegou uma infecção hospitalar, osteomielite, teve que participar de 10 cirurgias seríssimas durante 5 anos, e ele não suportou este sofrimento. Quando soube que tinha que amputar a perna, resolveu atentar contra a própria vida. E através do suicídio do meu irmão, com essa experiência, desse choque para toda a nossa família, uma experiência muito dolorosa, né? Minha mãe acabou entrando no processo de depressão, meu outro irmão também não ficou bem. Eu me levantei com o propósito de ajudar pessoas a terem orientações preventivas para que alguém da sua família, sua própria vida, não chegue a este ponto de atentar contra si mesmo. Então, o maior motivo de eu ter mergulhado no Ministério Blesmund em relação a este fórum é para a gente lutar contra a depressão, lutar contra os transtornos mentais, lutar contra todas essas enfermidades da alma, lutar contra as ideias suicidas. Tem um outro irmão que já também
passou por essa experiência várias vezes e tentativas suicidas. Então, nós trabalhamos com aconselhamento nesta área e a Blesmundi está montando uma equipe, né, de psicólogos, uma equipe de profissionais para dar assistência às pessoas que estiverem ligadas a nós. Eu quero apresentar para vocês nesta hora uma das nossas psicólogas voluntárias, que está aqui do meu lado. Vou passar agora a oportunidade. Ela vai se apresentar e ela é uma das nossas participantes do Ministério Blesmundi. Quem está ligado ao Ministério Blesmundi, nós sabemos que uma consulta com um psicólogo não é menos do que R$150, R$200, existe uma tabela média, né? E nós vamos dar um desconto de 50% para aqueles que estiverem sendo recebidos por nossa equipe de voluntários. Então, a nossa psicóloga Fernanda está aqui do meu lado, ela vai se apresentar, dar aqui uma boa noite dela, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é esse momento, o que representa isso no Brasil e no mundo, que movimento é esse, por que este Fórum de Saúde Mental, e ela também vai estar passando o contato dela depois para que vocês possam interagir, caso necessite de um atendimento, se for João Pessoa. O nosso escritório é aqui em João Pessoa, tá? Se for online, ela também faz esse atendimento. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu queria pedir para que ela viesse nesse momento aqui, onde eu estou nessa cadeira, para ela poder falar com vocês rapidinho, tá? Todos são muito bem-vindos. Tem um aviãozinho aí do lado direito do seu Instagram. Você pode convidar pessoas a estarem entrando na nossa live. Teremos também certificado gratuito, tá? Lá no nosso grupo. Todos estão aí compartilhando os nossos links para você fazer parte, né? Entra lá no nosso grupo e solicita o seu certificado após esses 3 dias de fórum, ok? Depois da Fernanda, nós vamos ter a participação da nossa apoiadora aqui, nossa presidente do Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Então fica aí que nós temos muitas coisas boas, tá bom? Boa noite, Fernanda, você está com a oportunidade. Olá, gente, boa noite, tudo bom? Eu me chamo Fernanda Penteado, sou psicóloga e me formei no Betel em 2015. Foi onde passamos, né, por muitas experiências boas. Eu e meu esposo, nós nos formamos. E eu me formei em psicologia também nessa mesma época. Então, desde minha adolescência, eu tive essa visão de que a gente deve caminhar junto a nossa profissão e o ministério, né? E eu escolhi a psicologia para trabalhar para Deus, né? Dessa forma. E hoje eu vim aqui trazer um pouquinho para vocês sobre essa história, como é que começou esse Setembro Amarelo, né? Foi um rapaz que ele chamava Mike M. Ele tinha 17 anos e ele estava passando por um processo muito difícil, mas a família dele não sabia. Ele reconstruiu, né, restaurou um carro Mustang 68, né, e ele pintou ele de amarelo. E depois que ele finalizou todo esse trabalho, ele deu cabo à sua vida, né, e a família dele ficou muito, muito assustada, né, por tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não esperavam, ele não falava nada. Então, assim, era um rapaz diferente, mais na dele. E aí ele não conseguiu se expressar na sua dor. E aí ele chegou ao suicídio. E aí no velório da situação, né, da família dele, eles fizeram, tanto a família quanto os amigos, eles construíram esse lacinho amarelo aqui, né, e distribuíram em vários lugares e diziam: se você precisar, peça ajuda. Que essa é a mensagem, porque muitas vezes essas pessoas estão sofrendo sozinhas, quando a gente pode estender a mão e a gente pode acolher essas pessoas, né? E aí foi essa iniciativa, né, que mobilizou toda a cidade, mas isso foi no ano de 1994, mas só em 2000 deixa eu olhar aqui a data direitinho, só em 2015 a OMS instituiu como o dia 10 de setembro, o dia de combate à prevenção do suicídio, né, o Dia Internacional. E assim, e a gente tem se mobilizado não só
a igreja em si, né? A gente não começou como igreja, mas toda uma instituição de saúde, empresas, tem trabalhado a favor, né? Para que haja se converse sobre isso, haja abertura para isso, que muitas vezes a gente não fala, né? A gente não estende a mão, para dar abertura para essas pessoas se sentirem à vontade para conversar e pedir ajuda, né? Tem muitos tabus, né, que a gente fala, que essas pessoas estão vivendo e não tem abertura para conversar sobre isso. Eu pensei em fazer alguma coisa que poderia machucar a minha vida, ou de alguma forma ser alguma coisa contra o seu próprio corpo, algo desse tipo, né? E as pessoas, elas têm medo de falar sobre esse assunto, de pedir ajuda sobre esse assunto, né? Então, nós estamos aqui como igreja para que a gente estender a mão e dar uma assistência profissional, né? O Blesmund tem dado essa assistência profissional para essas pessoas, né? Não é apenas uma escuta, não é apenas um ombro amigo que vai te escutar, não é apenas uma oração, mas uma escuta profissional, né? Então, nós estamos aqui para discutirmos sobre isso. E era isso, eu queria agradecer a oportunidade. Mais adiante, né, a doutora vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu não queria entrar no tema dela, mas que vocês possam ser abençoados cada vez mais com esse conteúdo. Seja bem-vinda, boa noite, nossa querida missionária Durvalina Bezerra. Ela é muito bem-vinda nesse quinto fórum de Cristão de Saúde Mental. A nossa doutora palestrante, a Paula Coatti, nesta noite, está aqui por intermédio desta comunicação com a nossa diretora Durvalina, porque ela também é professora do Betel Brasileiro. Então, queria passar a oportunidade para a nossa missionária Durvalina falar da nossa palestrante. Primeiramente, eu quero saudar a todos no nome precioso de Jesus, o divino psicólogo. Com ele, a psicologia vem e nos levanta e nos sustenta, não é? Obrigada, querida Renata, por você ter essa iniciativa, esse fórum, esse tema tão pertinente, principalmente para esse tempo de pandemia, esse tempo dessa pandemia, tantas pressões sociais, tantas crises, não é, que nós enfrentamos em nossa sociedade. Então, parabéns por esse ministério. Nós cremos, né, que ele estará dando muitos frutos a partir, né, desse fórum, evidentemente, já tem dado, né, a partir dos fóruns já realizados. Também eu quero dizer da nossa alegria de saber que Deus está trazendo, né, para se unir a querida professora Renata, nossa diretora do EAD, trazer a professora, doutora Paula Coatti, para unir-se a ela, para oferecer não apenas essa palestra, que é muito importante, não é? Teremos mais 2 palestras, então não fica só com essa, né? Vai adiante até o fim do fórum, mas também de promover esse curso de aconselhamento. Eu posso testificar, né, da qualificação da doutora Paula Coatti. Ela é doutora em psicologia, ela é mestre em aconselhamento, ela fez curso de coaching, ela também é formada em teologia, e foi uma graça de Deus, né? Ela enviou seu currículo para o Betel quando eu estava dirigindo a nossa extensão ali em São Paulo. Eu não a conhecia, mas quando olhei o seu currículo, eu digo, precisamos de uma pessoa como doutora Paula Coatti.
Mas não é somente, né, pelas qualificações acadêmicas, mas porque ela é uma serva de Deus, muito preciosa. Tem sido uma pessoa que assumiu o ministério do ensino e tem a graça de unir a ciência com a piedade, a ciência com a escritura. Tá? Todas suas palestras, ela encontra essa base na escritura e ela faz esse equilíbrio. Ela está lançando um livro, acredito que ela vai falar. E nesse livro, tive o prazer e a honra, né, de fazer um endosso, onde ela trabalha da saúde mental, mas com experiências que ela vive no consultório e também com a palavra. Então, é experiência, academia, ciência e prática. Deus abençoe nossa querida amiga, doutora Paula Coade. Deus abençoe nossa querida professora Renata. Deus abençoe esse fórum. Que todos sejam graciosamente abençoados por Deus. Obrigada. Amém. Amém, querida. Muito obrigada por sua preciosa participação, nos apoiando. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Eu vou pedir Pode que a... Ok, missionária, Deus te abençoe. Obrigada. Vamos, então, introduzir a missionária Eva, que ela já está aí para nos dar também uma palavra. Ok, missionária Eva. Ok, Renata. Boa noite, presidente. Que bom que você conseguiu entrar Boa noite. falar com você. Boa noite, missionária Renata. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão aí. Nós já temos quase 100 pessoas, né, nos assistindo nessa noite. E eu quero parabenizar a Blaise Mundi, né, na pessoa da sua presidente, a missionária Renata Almeida, por esse trabalho tão bonito e que já vem se repetindo por tantos anos, né? Porque já somos aqui o 5º Fórum de Saúde Mental. Então, é uma iniciativa louvável, brilhante, e todos aqueles que vêm durante esses anos cooperando com você, eu sei que o trabalho não se resume a essa palestra, né? Você já deixou bem claro que as pessoas terão um acompanhamento psicológico, ou até do coach, né? Eu também trabalho com coach, tenho muita graça, fui muito enriquecida por esse processo. Então, eu só quero dizer que dessa vez, né, no 5º, a gente pode contar aí com a parceria com o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E aí, Blaise Mundi se juntando ao Instituto Bíblico Betel Brasileiro para chegarmos mais longe, né? Então, eu quero deixar esse parabéns, receber também a Renata, aliás, a Renata recebendo também a doutora Paula, eu não conheço, estou aqui para conhecer, para ouvi-la, e parabéns e sucesso, missionária Renata, por toda essa iniciativa. Acabamos de receber aí a palavra muito bem colocada, como sempre, pela nossa missionária Durvalina, então, certamente será um trabalho muito bom. E eu vou pedir permissão, Renata, para fazer 2 convites, né? Nós temos aqui quase 100 pessoas, eu tenho 2 convites, e tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, que é um momento ainda de pandemia, de muitas ameaças, e política, e de saúde, e de economia, não é verdade? E o Betel criou um órgão interno chamado Betel Centro de Oração, para fomentar oração
por meio da instituição, mas para todos os nossos contatos. Então, nessa dia 23, 24, 25 e 26 de setembro, na Capela Nobre Lídia Almeida de Menezes, aqui em João Pessoa, nós teremos um congresso de oração. É o primeiro congresso de oração, mas quem conhece o Betel já sabe que o Betel vive nessa dinâmica da oração. Mas a gente vai abrir uma a capela para fazer um congresso nacional. Nós teremos preletores vindo de várias partes do Brasil. Vai estar sendo coordenado pela missionária Duvalina. Então, convidamos você, se você é de João Pessoa, venha até a capela ou acesse aí as nossas informações no www.betelbrasileiro.com.br. Se inscreva, é gratuito, totalmente grátis. Mas nós temos o segundo, eu não quero tomar seu tempo, mas o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, aí completando 86 anos, está promovendo um evento especial para líderes, pastores, aspirantes, vocacionados, presbíteros, diáconos, dirigentes dos ministérios diversos das igrejas. É um curso chamado A Revitalização da Igreja pós a pandemia. E vem uma equipe muito conceituada no país, que é do CTPI, para quem não sabe, é um centro de treinamento para plantadores de igreja. Pastor Ricardo Agreste, Leonardo, são uma equipe muito boa, e eles estarão em João Pessoa. E esse evento, ele tem uma taxa de R$250. Se fosse em São Paulo, você ia pagar muito mais. Mas João Pessoa é um momento bem delicado na economia do país. Nós fizemos por um custo, Renata, de R$250 para todo mundo, de qualquer lugar, do Brasil ou fora do Brasil. Você paga R$250 e participa de todo o evento. Aí você pode dizer, Eva, e se vier a pandemia, se fortalecer a pandemia por causa do Delta? Então, você tem duas opções. Você pode participar presencial ou online. Você escolhe, você se inscreve e diz, olha, se a pandemia não tiver muito alta, eu quero assistir na capela, sentada e ao vivo. Mas se tiver, você vai receber tudo e participar online. E quem se inscrever, isso é uma promoção e a Blaise aqui vai ser contemplada, quem se inscrever até o dia 15 de dezembro vai pagar apenas R$99. Então, já pensou? Esse congresso, quando ele é em São Paulo, você tem que pagar passagem de avião, o congresso passa aí de R$700 e hospedagem. E aqui, para os que moram na Paraíba, vai ser esse evento bem pertinho de você, vai ser na capela. E quais são os dias? 3, 4, 5 e 6. Você diz, Eva, como é que eu vou gravar? Lembra do dia de finados, que é dia 2? Então, é o dia seguinte, dia 3, 4, 5, 6, entra mais uma vez no site betelbrasileiro.com.br e garanta a sua inscrição. Serão dias muito bons de crescimento e todos nós precisamos. Muito obrigada, Renata, feliz de você estar com a gente aqui no Betel, como sempre esteve, mas agora como diretora do EAD, estamos trabalhando, estamos felizes, Deus te abençoe em mais esse empreendimento e conte conosco. Muito obrigada. E obrigada a todos que nos ouviram. Presidente. Muito obrigada, presidente, pelo seu apoio, por suas orações, pela sua parceria com o Ministério Blaise Mundi. Nós só temos a louvar a Deus pela nossa diretora-geral do CETEMIB, a diretora Duvalina Bezerra, e a nossa presidente do Instituto Bíblico Betel Brasileiro, a missionária Eva Rego. Que Deus abençoe toda a instituição, que Deus possa fazer prosperar mais e mais nos últimos dias que estamos vivendo, dias difíceis, que Deus nos ajude a conquistar muitas vidas para Cristo Jesus e abençoar a igreja do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigada. Nós vamos agora chamar a nossa palestrante da noite, a nossa missionária, também aí, deixa eu chamar aqui a nossa palestrante, doutora Paula Coatti, nossa convidada desta noite. Deixa eu localizá-la. Você que está aí nos ouvindo, nós vamos agora iniciar a palestra em si.
Estamos muito contentes pelo que Deus está fazendo por meio desse 5º Fórum de Cristão de Saúde Mental. Então, a Rosilde, missionária Rosilde, todos são bem-vindos, tem pessoas chegando em vários lugares do Brasil. Queria localizar a nossa missionária palestrante desta noite, doutora Paula, pode solicitar aí a entrada na nossa live. Juliana, muito bem-vinda. Pastor Josias, também muito bem-vindo. Eu estou aqui tentando localizar a nossa palestrante. Eu tinha visto, mas são tantas pessoas entrando que tem hora que tem que subir aqui. Você tem ainda a oportunidade de convidar mais alguém. Pastor Palmi, seja bem-vindo, psicólogo, nossa coordenadora do EAD, Adriana Urba, seja muito bem-vindo, localizei. Ok. Você dá um sim aí para podermos, então, começar essa parte da palestra desta noite. Nosso tema é a importância de se falar sobre transtornos mentais. Seja muito bem-vinda, nossa convidada, nossa querida doutora Paula Coati, uma bênção nas mãos do Senhor, trabalhando aí em prol da saúde mental do cidadão brasileiro, da família, né? Que Deus te abençoe. Muito obrigada por atender o nosso convite, é uma honra para nós, né? A missionária Durvalina, a professora Durvalina, nossa diretora-geral do CTB, já fez uma apresentação muito pertinente, né? Muito feliz por estar aqui com você nesta noite, todas nós do Betel e do Ministério Blessmund. Mas deixa eu já assim falar, ela é doutora, reforçando, você que chegou agora, de repente não ouviu antes, a nossa doutora Paula Coati Ferreira, é doutora em Psicologia Social, mestre em aconselhamento, teóloga, e coach. Ela é autora também dos livros Discipulado entre as Mulheres e de Corpo e Alma, que, por sinal, está para ser lançado mais um livro, né? Esse Corpo e Alma. Pode falar, doutora, seja muito bem-vinda, reforçando. O tema da nossa palestra de hoje é a importância de se falar sobre transtornos mentais. É urgente, é importante, precisamos entender melhor sobre este assunto, da perspectiva da psicologia, também com a perspectiva bíblica, andando em conjunto, separando o que é alma, o que é espírito, o que são doenças emocionais, o que é espiritualidade. Nós precisamos abordar com clareza essas questões e nada melhor do que a nossa doutora para expor esse tema conosco. Então, querida, fique à vontade, você está com a palavra, apresente seu livro, apresente seu ministério, sua profissão. Vamos aqui aprender agora. Vamos, logo em seguida, que a nossa doutora terminar e dispor o tema, vamos abrir espaço para algumas perguntas. A nossa publicitária, também participante da nossa equipe do Ministério Blessmund, estará aí de olho, vendo as principais questões solicitadas para que a gente possa, depois da palestra, interagir com essas perguntas, tá bom? Então, não sai, coloca aí sua pergunta quando surgir alguma dúvida, coloca aí suas ideias, pode aí falar à vontade no nosso chat, ok? Deus te abençoe. Boa noite, doutora Paula. Boa noite, Renata, querida. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão conosco. É uma honra estar aqui junto ao Blessmund e a nossa querida casa, o Betel Brasileiro. Agradeço pelas palavras generosas, tanto da sua parte como da dona Durvalina, minha mentora querida, meu anjo querido. Espero honrar as palavras dela, né? Bom, o assunto é vasto, é amplo, então eu vou procurar ser o mais sucinta possível, né? Pegando alguns pontos importantes para nós entendermos por que precisamos falar dos transtornos mentais, por que estamos aqui nesse fórum, né, Renata? Aquilo que nós conversamos muitas vezes e felizmente o Blessmund, junto ao Betel, teve essa iniciativa preciosa de trazer esse fórum, né? Transtornos mentais, olha só que coisa triste, né? 96,8% de todos os suicídios do mundo acontecem em função de transtornos mentais não diagnosticados e não tratados.
Então, ou seja, né, quase 97% dos transtornos, dos suicídios no mundo poderiam e podem ser evitados. E por que que isso não acontece, né? Por que que nós temos essa ocorrência de não diagnosticar os transtornos mentais, de não tratá-los? Infelizmente, é por falta de informação e por preconceito ao longo da história, inclusive da igreja. Isso é muito triste. Por isso que é importante falar de transtorno mental. Nós precisamos quebrar alguns tabus, pôr abaixo alguns mitos, algumas distorções do próprio pensamento cristão acerca dos transtornos mentais, né, de nós humanos, né, não da parte de Deus, nem do nosso amado Cristo, porque, como bem disse a missionária Durvalina, Jesus é o psicólogo perfeito, o terapeuta perfeito, né? A começar por duas grandes características, né? A empatia, o colocar-se no lugar do outro, o compadecer-se da dor do outro, da situação do outro, e, por outro lado, também outra grande característica, que é não chamar a responsabilidade aquilo que nós temos que fazer da nossa parte. Né? Então, Jesus Cristo nunca alimentou nenhuma vitimização, nenhuma dependência, mas sempre estimulou a ação, o conhecimento, a ação, mas também acolheu, cuidou, curou. Mas nós temos que entender, né, que o nosso Cristo é vivo, continua curando, mas nem sempre o Senhor vai curar. Ou nem sempre nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance para também melhorar a qualidade de vida e questões como essa dos transtornos mentais. Eu vou dar algumas outras explicações, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Primeiro vamos entender o que são os transtornos mentais e por que esse preconceito histórico, né? Esse friozinho na espinha que dá de todo mundo, quando fala assim, psiquiatra, psicólogo, e as pessoas já reagem, não, eu não preciso, eu não sou louco. Não, psiquiatra é coisa para louco, psicólogo é coisa para louco. E aí essa questão, né? Será que psiquiatra é um médico especializado em louco? Não, não é. Psiquiatra é um médico especializado num órgão físico, que é o cérebro, que é o principal órgão que permite a manifestação da nossa pessoa. Né? Agora, esse conhecimento da importância do cérebro, dos processos cerebrais e de toda a integração, né, do nosso ser, ou seja, né, não existe só corpo, só mente e alma, né? Nessa existência nós somos uma unidade indivisível, né? Tudo isso só está podendo ser melhor compreendido a partir do final do século XIX, isso é pouquíssimo tempo. Com a entrada do século XX, propriamente dito, e agora do século XXI, é que as ciências, né, se desenvolveram mais, do final do século XIX para cá, e o ser humano pôde... Desculpa, gente. E o ser humano, né, pôde compreender melhor a criação divina, que nós chamamos de ser humano. Então, essa unidade que nós somos. E por que que esse é o primeiro ponto? Desculpa, gente. Necessário a ser compreendido. Para a gente parar com essa história de não, problema físico é uma coisa, problema mental é outra. E também esse mito de achar, não, problema mental ou a mente é algo que eu não toco. É cisma, né? Aquele dito popular, isso aí é psicológico, como se o que fosse psicológico fosse bobeira, fosse cisma,
não fosse real, não causasse sofrimento ou não estivesse ligado à nossa dimensão orgânica. Então, desde o mundo antigo, as doenças emocionais, as dores da alma e os transtornos mentais, né? Aqueles quadros em que fica evidente que tem um comportamento esquisito, não considerado normal, suscitam a curiosidade humana e, ao mesmo tempo, o medo humano. Então, desde o mundo antigo, existiram homens e mulheres interessados em compreender isso, como, por exemplo, o próprio evangelista Lucas, que é reconhecido como um médico daquilo que se era possível entender como médico e se exercer como medicina no mundo antigo. Né? Existiam os curandeiros, aqueles que procuravam curas, mas que associavam a uma superstição, né, o mistério. Então, infelizmente, no mundo antigo, por falta de maior conhecimento e de investigação, de instrumentos capazes de permitir a investigação devida, as dores da alma, os adoecimentos mentais ficaram muito associados à maldição, castigo divino, feitiçaria ou possessão demoníaca. Não que não exista possessão demoníaca, existe, nós sabemos, a própria Bíblia testifica os casos que Jesus expulsou o demônio. Mas jamais de alguém convertido com o Espírito Santo. Aí precisamos tomar cuidado com a ótica teológica, né? Aonde habita o Espírito Santo não há lugar para Satanás. Né? E além disso, né, nós temos que tomar cuidado de não atribuir poder a Satanás mais do que ele tem. Ele é apenas um tentador, um provocador, um oportunista das fraquezas humanas. E as pessoas que estão adoecidas com transtornos mentais ou não estão bem emocionalmente, elas ficam vulneráveis. Né? Até o suicídio está sendo revisto teologicamente. Né? Por quê? Porque hoje a ciência prova que a pessoa com transtorno mental, ela está com o discernimento dela e com a força de vontade dela comprometidos. Ela está com o livre-arbítrio comprometido. E olha só que terrível, né? Então, se quase 97% dos suicídios são causados por transtornos mentais, e os transtornos mentais impedem que a pessoa tenha um discernimento bom, uma vontade clara do ponto de vista racional, o que elas fazem não pode ser puramente condenado e acabou. Né? Felizmente, nós sabemos da graça de Deus, do amor de Deus, e mais do que isso, que cabe somente a Deus julgar. Não devemos ficar especulando, nem muito menos achando que nós devemos dizer esse aqui foi para o inferno, esse aqui foi para o céu, cabe a Deus. Deus é justo juiz, a palavra dele diz isso. Então, ele e somente ele pode julgar cada um de nós. A nós cabe a compaixão, o amor, e é lógico, como igreja, levar o entendimento, o conhecimento, o amparo, a acolhida para as pessoas de um modo geral. Agora, que dirá aquelas que sofrem de algo tão triste como um transtorno mental? Né? Agora, vamos falar de transtornos mentais. O que é isso? Essa palavra transtorno, ela intimida. Né? Um negócio assim, a gente só pensa direto naqueles casos mais extremos, como, por exemplo, extremos em termos de impacto, né? Visível, como a esquizofrenia, onde a pessoa sofre de delírios, de alucinações, e todo mundo olha de cara e vê que tem algo errado. Né? Aliás, muito desse rótulo de psiquiatra é para louco, psicólogo é para louco, foi por esse estigma associado aos esquizofrênicos, de serem
chamados de loucos, né? A própria psiquiatria aboliu esse termo, aboliu inclusive os manicômios, à medida que a farmacologia foi se desenvolvendo. Como eu falei, do final do século XIX para cá, a medicina se desenvolveu mais, a biologia, a farmacologia, a própria psicologia, que é uma ciência um tanto recente, né, de pouco mais de um século, é que pôde ser compreendida melhor o que se chama de esquizofrenia. E hoje tem tratamento, tem medicamento e tratamento para poder trazer para o esquizofrênico uma qualidade de vida. É lógico, né, que não só a esquizofrenia, como qualquer outro transtorno mental, existem graus diferentes, especificações diferentes, não podemos generalizar, né? Há casos, sim, de esquizofrenia que mesmo medicado e tratando, tem um composto tem uma gravidade maior, tem especificadores mais problemáticos e tem pessoas que dificilmente vão conseguir ter um desenvolvimento ou uma melhoria do seu quadro, mas pelo menos vão ser medicados, cuidados e melhor compreendidos, né? E não rejeitados, debochados, porque não é só a pessoa com o transtorno mental que sofre, mas os familiares, os entes queridos, as pessoas que estão no entorno, né? Então, a esquizofrenia é só um tipo de transtorno psicótico, existem vários que são esses, que têm essa marca maior do delírio e da alucinação, né? Mas existem outros adoecimentos da mente, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, os transtornos afetivos bipolares, os transtornos compulsivos. Existe uma gama enorme que agora, né, do último século para cá, a própria psiquiatria, a psicologia, como eu falei, tem conseguido compreender melhor, né, tem avançado, a própria neurociência, que é uma ciência que está unindo as outras ciências para um diálogo maior, né, e para perceber que o ser humano é essa unidade. Aliás, isso já foi constatado, né, e as ciências só investigam como Deus nos criou, né, e eu achei interessante, a missionária Durvalina foi muito inspirada por Deus mesmo, de falar de Jesus e de falar do diálogo da ciência com a teologia, né, a forma como ela posicionou, porque não há inimizade entre as ciências e a teologia, pelo contrário, as ciências só descobrem como Deus criou o mundo, o ser humano, os outros seres, como tudo funciona. Não podemos confundir o cientista com a ciência, né? Há muitos cientistas que, infelizmente, trazem a sua ideologia pessoal de vida, que muitas vezes é ateia, ou é de algum outro percurso, e acaba usando as descobertas e direcionando para coisas indevidas, né? Mas, felizmente, também tem muito cientista que, embora não seja cristão, é ético, é ponderado e coloca o achado científico da forma que ele deve ser colocado, sem direcionamento, sem manipulações, assim como tem muitos cientistas cristãos que também respeitam e trazem a ótica científica da forma como ela deve ser trazida, né? Então, nós precisamos derrubar essa suposta inimizade que existe entre a ciência e Deus, até porque a ciência ela só consegue descobrir a pontinha do iceberg desse mistério da criação maravilhosa divina, né? Então, por isso que eu também fiz questão de colocar a importância de nós entendermos que há muito preconceito e falta de informação, né? Então, precisamos nos apoderar desse compromisso como igreja de conhecer, de derrubar o preconceito, de levar esclarecimento para as pessoas. Os transtornos mentais,
hoje existe tratamento, né, tanto farmacológico como terapêutico. Né? Então, no mínimo, é importante que as pessoas entendam que elas têm que buscar o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra vai tratar, sobretudo, dos aspectos biológicos da mente que estão alterando aquele comportamento, aquele modo de pensar e de agir. E o terapeuta vai, sobretudo, ter o olhar para os aspectos não orgânicos da mente, né? Os fenômenos psicológicos em si, como a pessoa lida com a vida dela, com as experiências de vida, como ela interpreta, como foi desenvolvida a mente dela desde a infância, os esquemas de pensamento, aquilo que está distorcido para ser melhor direcionado. E esse é um ponto-chave para a gente entender também que os transtornos mentais, eles não têm uma única causa. Eles são multifatoriais nas suas origens. Por quê? Porque o ser humano é uma unidade psicofísica. Né? Então, existem aspectos biológicos, dos mais diversos, genéticos, combinação de genes herdados que fragilizam determinados aspectos do sistema nervoso ou da funcionalidade daquele cérebro, né? Ou que resultam na dificuldade da funcionalidade do cérebro, seja por uma sensibilidade maior a estresse, seja porque aquele organismo não produz os neurotransmissores na quantidade que precisaria, ou aquele cérebro tem dificuldade de manter uma produção em equilíbrio. E isso pode ser um estado de nascimento, como pode ser fruto de estresse. O estresse é um dos maiores inimigos dos transtornos mentais e da saúde mental como um todo. Olha que triste, Renata, 90% da população mundial sofre de estresse hoje. Olha que índice assustador, né? No Brasil, falando um pouco de Brasil, nós temos mais de 11 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos depressivos diversos. Mais de 18 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedades diversos. Toque, fobias, pânico. Eu não falo em porcentagem, porque às vezes a gente olha para a porcentagem e não dá valor. Mas olha em números brutos o que isso significa. Hoje nós temos estatísticas assustadoras, mas é importante trazer para o número bruto para a gente botar o pé no chão e compreender, opa, peraí, mais de 18 milhões com transtornos de ansiedade, mais de 11 milhões com depressão, fora o resto, né, que não está diagnosticado. Nós temos 12% da população brasileira com sinais de algum transtorno mental. 3% desses 12, sinais graves. Imagine quantos milhões de pessoas isso significa, que não estão diagnosticadas, tá? Isso dá mais de 23 milhões de pessoas. Então, são números que a igreja não pode ignorar. Cada um de nós individualmente não pode ignorar. Agora, que dirá a igreja que é chamada para levar vida, para levar o evangelho, né? A vida em abundância que Jesus falou que já veio com ele, essa proposta. Né? Agora, nós temos que entender que além da oração, do conhecimento da palavra de Deus, nós temos que ter humildade de entender que precisamos recorrer à medicina. Que os transtornos mentais, eles são quadros de adoecimento, como não se choquem com o que eu vou falar, tá? Mas como a diabetes. A diabetes, é importante o diabético se cuidar, ir no médico, tomar insulina,
né? Assim como é importante a pessoa com um transtorno mental entender que tem aspectos do organismo dela que precisam ser medicados, seja por questões de nascimento, seja por um desequilíbrio orgânico adquirido por estresse, pelo estilo de vida ou pelos eventos de vida que ela já passou. Nós temos que entender, por exemplo, o abuso sexual é um dos fatores de maior risco, um dos fatores de risco de depressão e suicídio. E não só de depressão, de outros transtornos mentais, e de suicídio. Olha que triste. E é algo que, infelizmente, acontece muito na realidade brasileira. Crianças podem desenvolver depressão por vários motivos. Por uma hereditariedade, mas também por abuso, por questões de opressão e social, por abusos diversos, que não só o sexual, mas o psicológico. Infelizmente, Renata, está crescendo o suicídio infantil, que é algo que a mídia brasileira nem fala direito ainda. Então não é aquela coisa, pegou a arma do pai, foi brincar. Não, crianças que conscientemente conscientemente, entre aspas, não estavam brincando, não foi um acidente, elas buscaram aquela arma, aquela situação para tirar a própria vida. Crianças entre 7 e 10 anos, além de adolescentes. Então isso é muito triste, precisamos entender que transtornos mentais têm origens multifatoriais, então orgânicas, psicológicas e socioculturais, bullying, por exemplo, ou padrões de papéis sociais que oprimem e levam ao adoecimento psicológico. Vou dar um exemplo, como que está acontecendo agora com as mulheres no Afeganistão, por causa do Talibã, a forma como a mulher é tratada, o entendimento, aquele parâmetro distorcido, que o papel social da mulher é simplesmente servir como objeto sexual, como dentre outras atrocidades, isso faz a pessoa adoecer psiquicamente, desigualdade social, a pobreza, pessoas que crescem sob condições desumanas, de que habitam em lugares terríveis ou estão desabrigadas nas ruas, que passam fome, que passam privações, que crescem também muitas vezes em ambientes disfuncionais, familiares, não só de lares com pobreza, mas de lares que têm abundância material, mas não têm amor, ou têm relações tensas, distorcidas. Então é um conjunto de fatores que proporciona o adoecimento mental. Então isso vai depender do tipo de transtorno, da história de vida, do grau de hereditariedade. Hoje sabe-se, por exemplo, que o transtorno afetivo bipolar chega a ter de 30% a 60% de fator predominante genético. Então, inevitavelmente, a partir do final da adolescência, começo da fase adulta, eclode. Um transtorno bipolar leva, em média, 10 anos para ser fechado o diagnóstico. Então, aí vai outro ponto, Quando a gente fala depressão, é um termo genérico, popular. Há depressões diferentes, aquela que vem por um estresse profundo, aquela que vem por uma carga predominantemente genética. Existe o sintoma depressivo, que a pessoa está manifestando, mas que na verdade vai fazer parte de um transtorno bipolar que vai se desenvolver a médio e longo prazo. Então, só o especialista, o médico, o psiquiatra, que pode fazer o diagnóstico preciso, ir acompanhando, um terapeuta também, um psicólogo que também estuda psicopatologia, que vai ter condições de identificar, Mas mesmo um médico, mesmo um psicólogo precisa se atualizar e estudar constantemente, mesmo que não seja um psiquiatra,
ou que trabalhe com a psicologia, mas não no campo do atendimento clínico, mas tem contato com gente, precisa aprender a reconhecer sinais de que algo está errado ali. E nós também, né, na igreja, o cidadão leigo fala, eu não sou um psiquiatra, eu não sou um psicólogo, mas é importante que saiba identificar num parente, num ente querido ou num colega de trabalho que algo está errado. Então eu já vou dar algumas dicas, né? A pessoa que está se isolando, a pessoa que está apresentando um estado de irritabilidade ou de tristeza já de semanas e aquilo não muda, porque todos nós temos um dia que não é muito bom, né? Ficamos mais irritados ou enfrentamos problemas que nos aborrecem e entristecem. Mas se isso vai se prolongando por mais de 1, 2, 3 semanas, precisa tomar cuidado, né? Se as pessoas vão perdendo a vontade de fazer até aquilo que elas gostavam, né? Então, eu costumava sair com os meus amigos, já não tenho vontade. Ou, eu costumava jogar bola com os meus colegas, já não tenho vontade. Não estou mais com vontade de pisar na igreja. Né? Então, a gente precisa ficar atento a esses sinais de, opa, tem algo errado, eu perdi o gosto pela vida. Ou pessoas que param e falam assim, eu já não sei mais para que eu estou fazendo as coisas que eu faço. Eu não sei qual é o sentido da minha vida, eu não tenho mais motivação, eu não tenho mais sonhos. Às vezes são falas que passam desapercebidas. Um amigo nosso, um filho, um irmão, o cônjuge. E às vezes a gente entra com a crítica, né? Você está ficando preguiçoso, preguiçosa. Você não quer mais sair de casa. Você tem medo de tudo. E aquilo não é medo, aquilo é uma fobia. A fobia não é medo, né? Vamos dizer assim, a fobia é um medo descontrolado que toma a pessoa. E não adianta a gente vir com argumentos racionais, porque ela fala, eu entendo isso racionalmente, mas eu não estou conseguindo controlar. Né? Então nós temos que pôr de lado a crítica e amar mais as pessoas, ter um olhar mais amoroso, né? Se preocupar de perceber, de fato olhar para o outro. Imagina, gente, é um absurdo ter suicídio de pastores. Não porque um pastor tenha que ser um super-humano, mas porque ali está um ser humano que não foi cuidado, que vive cuidando dos outros e de repente não se cuida, ou não pode contar com ninguém para ouvi-lo, para ampará-lo, para acolhê-lo. Eu vejo muitas pessoas nas igrejas reclamando do pastor. Meu pastor não me atende, meu pastor não dá atenção. Mas eu nunca vi as pessoas, né, muito pouca gente que vira para o pastor e fala, pastor, o senhor está bem? Está precisando de algo? O senhor está conseguindo descansar? Imagina, o pastor mal consegue tirar férias, ainda tira férias com o celular e fica todo mundo da igreja amolando o coitado do pastor que tira férias. Ou acha, né? Imagina pastor tirar férias, pastor tem que estar 24 horas disponível os 365 dias do ano. Não, gente, isso é abominável. Isso é a contramão do evangelho. Nenhum pastor pode ter a pretensão de achar que tem que estar disponível para a igreja às 24 horas do dia. Isso é falta de sabedoria. Né? E nós, povo de Deus, temos que fazer a diferença, no mínimo, dentro da nossa casa, né, da nossa igreja. E na realidade brasileira, mais de 34 milhões de evangélicos, mais de 50 milhões de cristãos, né, falando com respeito a outras denominações que se entendem cristãs também. E o Brasil está do jeito que está, com as pessoas adoecendo, com mais de 18 milhões de gente diagnosticada com transtorno de ansiedade, né, e muitos cristãos. Cristão é um ser humano como qualquer outro, mas nós temos que entender que não é possível que esse evangelho não está fazendo diferença na compaixão, na empatia e mais na consciência do autocuidado. E aí, Renata, eu vou tomar a liberdade de falar isso pelo adiantado da hora, né?
como cuidar da saúde. Cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde. Nós somos um todo psicofísico, né? Precisamos nos alimentar devidamente, adequadamente, com horário regular, com alimentos saudáveis. Precisamos nos hidratar. A água é um dos melhores condutores de eletricidade. Todo o nosso corpo se comunica de forma eletroquímica, né? Então, precisamos ter nutrientes saudáveis e ter água para a comunicação do nosso corpo se fazer saudável, né? Isso afeta não só as células do cérebro, mas de todo o corpo. Surgem outras doenças, né? As comorbidades, os transtornos mentais vêm com outras doenças juntos, porque há um desequilíbrio todo metabólico, assim como doenças de outras ordens também são facilitadoras do surgimento de transtornos mentais, uma diabetes não cuidada, né? Então precisamos nos alimentar direito, nos hidratar, precisamos dormir bem, uma média de 7 horas por dia, né? E 7 horas bem dormidas, aquele sono que está perturbado, que está picado, já é um sinalizador de que algo não está bem. E aí eu ouço as pessoas falarem, não, eu tô ótima, eu durmo só 4, 5 horas por dia, tô ótimo. Não, me desculpa, tem grande chance de você estar numa fase, de você ser um bipolar com uma fase hipomaníaca, e você acha que você só precisa de 3 a 5 horas para dormir. Ou que você está com um pico de ansiedade enorme e está achando que está bem. Não é assim. Jesus, como Jesus, né, o Deus vivo encarnado, dormia e se alimentava, né? Então, por que você não entende como Deus te criou, não se alimenta direito, não dorme direito, não se cuida? Nós temos que ter humildade, né, gente? Lazer não não é luxo, é necessidade. Parar, ficar sem fazer nada, ficar de barriga para o ar, famoso ócio, né? Ficar de barriga para o ar e você pode ter esse tempo para pensar na sua vida, pode e deve, né? Para descansar. Aliás, vou lembrar aqui, viu, gente? Descansar é mandamento. Vocês estão lembrando disso? É mandamento. Por quê? Porque Deus nos criou e sabe que na realidade da queda, a nossa dimensão biológica precisa parar, precisa se refazer através do sono, através da distração, da diversão. Esse papo de emendar domingo a domingo trabalhando e achando que não, mas sábado e domingo eu estou trabalhando na igreja. Deus vai honrar, desculpa, Deus não honra a falta de sabedoria. Porque isso não manifesta o reino dele, manifesta ignorância. Ativismo não é pauta do evangelho. Cuidado, né? Hoje o mundo todo está nessa pauta de ser é fazer. Não é nem mais o ter, né? No século passado era o ser é ter. Hoje em dia as pessoas acham que estão melhor, mas elas estão no ser é fazer. A pessoa que é aquela pessoa admirada, maravilhosa, é aquela que tem a agenda ocupadíssima, que faz 1000 coisas, que se orgulha de falar que trabalha 10, 12 horas por dia, devia ter vergonha, ainda mais se é um cristão. Isso não honra o evangelho, isso é falta de sabedoria, isso é ceder ao padrão mundano. Não podemos cair nessa laçada, né? Olha que curioso, hoje em dia, eu costumo dizer, né, Satanás se preocupava de tirar as pessoas de dentro da igreja, né? Agora Satanás arrasta as pessoas para fora do evangelho, dentro da própria igreja, falando para elas que elas têm que estar 24 horas fazendo um monte de coisa, que se é para Deus está tudo bem, porque Deus vai segurar a onda. Não é assim isso é tentar a Deus, né? É aquela história, se atira daqui que você é filho de Deus e Deus vai dar um jeito. Não, precisa comer, precisa descansar, precisa dormir, precisa ter bom convívio social, encontrar amigos, curtir a família, né?
todos esses são fatores de risco, falta de descanso, alimentação indevida, inverter noite pelo dia, né? Eu conheço um monte de cristão que se orgulha de falar que virou a noite assistindo série e depois foi para a igreja. Eu falei, meu Deus, não entendeu nada do evangelho. Quer assistir uma série na Netflix? Amém, legal, eu também assisto. Mas tenha equilíbrio. Equilíbrio. A marca da sabedoria é equilíbrio. Há momentos que nós vamos ter períodos de maior intensidade de trabalho ou de fazer coisas dentro e fora da igreja, para Deus, para o nosso emprego, para a família. Mas isso, exceção é exceção. O problema é que a exceção hoje em dia virou regra. E está todo mundo doente. E aí a gente quer levar o evangelho com a pretensão de achar que nós somos melhores que os outros. Né? Nós estamos salvos, mas não estamos glorificados. Né? O melhor evangelho é aquele que você manifesta através da sua vida. E que vida é essa que não tem sabedoria? E que vida é essa que fala para aquele que não é convertido, que ele tem que ter mais tempo para pensar em Deus e não trabalhar tanto? E o próprio cristão inventa um monte de coisa para fazer, ainda diz que é Deus que quis, né? Deus não quer o seu esgotamento. Há muitas atividades dentro das igrejas que a gente põe na conta de Deus e Deus nunca sinalizou aquilo, porque Deus não vai sinalizar algo que faça uma pessoa adoecer para servi-lo. Tem algo errado. Né? Então, me desculpem, não estou suavizando aqui a fala, porque eu acompanho pessoas diariamente no aconselhamento cristão, das 8 da manhã às 8, 9 horas da noite, mas tem dia que eu não atendo, que eu descanso, também tenho os meus conselheiros, tenho meu lazer, tenho minha vida também, mas me choca de ver, quando eu falo, olha, a palavra diz isso, e as pessoas olham até torto para mim, viu, Renata? Acham que eu não sou tão santa. Porque eu estou falando para elas, olha, você abraçou 1000 coisas dentro da igreja, abra mão disso. Ah, mas se eu não fizer, ninguém vai fazer. Opa, mas não é Deus que levanta os obreiros quando é propósito dele, não é ele que levanta? E será que você não está impedindo que outros botem a mão no arado porque você agarrou tudo lá dentro da igreja? Será que a igreja não está precisando que você fale, chega, não vou fazer mais? Para as pessoas entenderem que elas também têm que servir a Deus dentro da igreja com os dons e talentos delas? Por que sempre a mesma meia dúzia que serve a Deus? É? Será que realmente nós, como igreja, estamos vivendo o evangelho? Todo membro de igreja tem que pensar em como pode colaborar ali dentro. Será que nossos irmãos não estão sobrecarregados porque nós não estamos ali confortáveis no banco da igreja? Ou porque nós queremos agarrar tudo, a igreja virou uma fuga? Nós não queremos encarar o casamento, os problemas da família, não queremos nos confrontar, então a gente faz tudo dentro da igreja para parar o menos possível em casa. Cuidado, isso são sinais de doença emocional, não de saúde do evangelho. E certamente o nosso Deus maravilhoso que nos criou, que sabe da nossa entrada no pecado, como isso afeta o nosso estado psicofísico, não quer que você ainda use a desculpa do evangelho para adoecer mais ainda e dar um mau testemunho por aí. Então, cuidado. Resumindo a fala, psiquiatra e psicólogo não são para loucos, não existe louco, existe gente adoecida que pode ser tratada, equilibrada, cuidada, e o melhor tratamento, além do remédio e do acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo, é o respeito, é o carinho, é você se colocar para falar, tem algo que eu possa fazer, como eu posso te ajudar? Olha, você está desanimado aí para ir fazer exercício físico, vamos juntos, né? Você não está conseguindo orar, vou orar por você. Né? Então, médico e psicólogo, né? Esquece esse papo de louco, são especialistas na saúde, né?
Esquece esse papo de adoecimento emocional ou mental é para quem não tem fé ou é para quem não crê em Jesus. Não, é um problema humano da realidade da queda, que tem fatores genéticos, fatores de história de vida, de dores de vida. O evangelho vai amparar, a oração vai amparar, mas precisa tratar. Né? A igreja precisa rever o seu próprio modo de agir, de servir a Deus, porque está patológico. Tem que ter sabedoria e equilíbrio. E a igreja tem o compromisso de levar vida em abundância, de abraçar essa luta, né, contra os transtornos mentais, contra o suicídio, né, e levar, além do evangelho, levar esclarecimento. De que forma? Desenvolvendo campanhas internamente junto aos seus membros, desenvolvendo campanhas no entorno da igreja local, fazendo o Dia da Saúde Mental, colocando cartazes, explicando para as pessoas, ó, vá no psiquiatra, não tem que ter vergonha, vá no terapeuta. Muitas pessoas não têm condição de pagar um terapeuta, mas elas podem ir ao CAPS. O CAPS é um serviço público muito bom. A gente dá busca lá no Google e localiza qual é o CAPS mais próximo da igreja. A igreja pode ir lá conversar com os profissionais do CAPS para encaminhamento de pessoas, pode ensinar as pessoas a buscarem o CAPS, coisas que a igreja não está fazendo porque acha que isso, a igreja só tem que tratar coisas espirituais. O que são as coisas espirituais se não a vida? Não existe espiritualidade desassociada do psicofísico. Nós somos corpo, mente, alma e espírito em unidade. É isso, nessa vida isso está unificado. Ser espiritual é desenvolver sabedoria de vida, é saber viver uma vida diferente. Então a igreja tem sim o compromisso de esclarecer os seus membros, a sociedade do entorno, sobre o que é depressão, o que é bipolaridade, o que é um transtorno mental, como podemos cuidar mais da saúde psicofísica, o que temos, como proceder. Existem materiais e recursos para isso. O próprio site, né, do Setembro Amarelo, você encontra ali cartilha de orientação, de prevenção, materiais, né? Basta levantar pessoas na igreja que estejam dispostas a trabalhar isso, pregar cartazes esclarecendo coisas, promover palestras e mais, gente, abrir o coração. Percebeu que alguém não está bem? Dá uma atenção, conversa, coloque-se à disposição, pergunte para a pessoa como você pode ajudar, não vem invadindo. A primeira grande ajuda é ouvir, é falar o que está acontecendo com você, como eu posso ajudar. As pessoas muitas vezes não têm força para reagir, ofereça de levá-las ao médico, de estar com elas, de orar com elas, porque às vezes falta força para orar. Quem que nunca enfrentou um dia em que nem tem força para orar? Se algum cristão falar que nunca, isso é mentira, né? Isso é soberba. Todos nós tivemos no mínimo um dia de falar, meu Deus, não estou com vontade de orar. E sei que preciso orar. E outra, né? Vamos crescer, vamos amadurecer, vamos virar adulto. Esse papo de, não gosto de atividade física. O adulto é aquele que faz aquilo que é necessário, não aquilo que só o que gosta. Exercício físico também é um importante fator de prevenção da saúde psicofísica, né? Ajuda a equilibrar a química do organismo, do cérebro, as endorfinas. Não é opção, é obrigação, né? A gente precisa disso. Então se cuide, né? Ore, conheça a palavra de Deus, mas aprenda a viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é ter equilíbrio, sabedoria e humildade de pedir ajuda, de reconhecer que precisa de cuidados, de tratamento e entender que Deus tem poder absoluto para curar. E pode ser que Ele venha curar, mas pode ser que Ele decida não curar. Deus não cura todos os diabéticos, Deus não cura todas as pessoas em fase de câncer,
Deus tem propósitos que nós não conseguimos entender. Mas uma coisa é fato, nós podemos e devemos confiar em absoluto nele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então vamos ter humildade de procurar o médico, de fazer o tratamento, de não abandonar tratamento, que é algo muito comum nas pessoas com transtorno mental, até por causa desse preconceito. Não, eu não preciso, não, eu tenho medo de ficar viciado. Não tenha medo, o médico vai te orientar em como tomar os remédios, ele vai ver qual é o melhor remédio para o seu corpo. Então, cuidado, né? Não vamos confundir a religiosidade danosa, que é movida pelo orgulho e pela ignorância, da religiosidade verdadeira, que é o encontro com a espiritualidade de fato. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus por esse momento tão esclarecedor. Eu fico assim maravilhada em perceber como Deus tem capacitado profissionais, pessoas dele, para que possam estar assim se especializando de fato em assuntos como esse, para ajudar pessoas, né? E Amém. como foi dito pela nossa doutora Paula Coati, existe um tabu, existe preconceito quando se fala de transtornos mentais, há um julgamento, né? Há uma resistência. E nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos vencer esses conceitos distorcidos sobre as doenças emocionais, doenças da alma. E é por isso que nós estamos empenhados em trazer debates como esse, em palestras como essas, porque enriquece, abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, nos capacita a agir corretamente, a buscar ajuda, a buscar medidas, né, corretas. Foi muito esclarecedor. A missionária e nossa publicitária Juliana Veloso estava aí acompanhando o nosso chat, algumas questões que foram apresentadas. Eu queria também dar a oportunidade para que ela entrasse daqui a pouco, né? Nós já estamos caminhando para o final do nosso primeiro dia, do nosso fórum. Eu quero agradecer, tá bom, a nossa querida professora aí, doutora Paula Coati, que pode falar rapidinho aí sobre o lançamento do seu livro, o livro que já foi publicado e agora, né, outro que está sendo lançado agora no final de setembro, se eu não me engano. Por favor, fala do seu livro rapidinho. Amém. Obrigada, Renata. É Deus, né, que na grande misericórdia dele nos permite servi-lo, né? Exatamente por ficar indignada de atender tantas pessoas sofrendo, né? Aparecem no aconselhamento, adoecidas, sem ninguém ter percebido, e Deus nos permite, pelo Espírito Santo, pelo dom dele, perceber, né? Pelo conhecimento e pelo insight do Espírito Santo também, de ver que a pessoa não está bem, de tanto pegar casos assim, de sofrimento de pessoas, de famílias, inclusive famílias que perderam seus entes queridos em suicídios, que podiam ter sido evitados, que veio essa oportunidade, né, esse entendimento de escrever um livro simples, básico, acessível, sobre exatamente isso, da onde vem a origem desses preconceitos todos, indicativos né, para as pessoas terem uma ideia dos principais transtornos que aparecem, depressivos, ansiosos, transtornos de personalidade, que também são transtornos mentais que trazem muito sofrimento e tem tratamento, tem apoio. Né? Então, baseado nessa experiência e nesse incomodar de Deus no coração, que está saindo essa obra de corpo e alma, né? Um convite a combater esse preconceito contra os transtornos mentais, né? Informações básicas que todo leigo precisa ter e pode ter, e até alguns casos ali, né? Cada capítulo começa com um caso, um descrito, e nós vamos ver que, puxa, quantas vezes eu ouvi coisa parecida e não me dei conta que aí tinha um transtorno. Eu também não, na minha jornada com Deus eu fui aprender a perceber isso, né? Eu
faço aconselhamento cristão desde 2003, mas fui me capacitar, Deus me permitiu me capacitar e me aperfeiçoar tempos depois, né? Então, eu também tive nessa condição, hoje eu paro, eu penso e falo, puxa, quantas pessoas que eu tive contato que eu não sabia na época que eu poderia ter encaminhado, ou deveria, né, para um psiquiatra, para um psicólogo, né? Então, baseado também, eu sou sincera, na minha experiência da minha conversão e do tempo que eu não tinha capacitação, que Deus veio a me dar posteriormente, a me levantar para isso, né? Então, coisas no próprio livro que eu menciono, que olha, a gente vai ver que tem componentes da religiosidade que muitas vezes passam desapercebidas. A pessoa acha que ela é uma procrastinadora e, na verdade, ela está com o estresse lá no alto. Então, isso foi compilado, né, na forma de um livro que se procurou deixar o mais simples possível para, pelo menos, as pessoas entenderem a seriedade dessa questão. Né? Digamos que é um livro para provocar o engajamento mesmo. Uau, entendi que esse troço é complicado, então vamos estudar, vamos divulgar, vamos compartilhar e salvar vidas, né? Do ponto de vista daquilo que cabe à igreja, né? O nosso Senhor e Salvador Jesus nos salva para a eternidade, mas nós somos as boias que ele joga no mar alto para muitos que estão se afogando, né? Obrigada, Renata. Doutora Paula, as perguntas que nós pensamos em fazer, algumas aqui com a nossa equipe, já foram esclarecidas durante a sua palavra, sua palestra, e já foram bem esclarecidas para promover a saúde mental, né? Eu acredito que já foi dito, se quiser fazer mais alguma colocação a respeito, fica à vontade, né? Como promover a saúde mental. Outra questão é como podemos perceber que alguém ou nós mesmos estamos adoecidos mentalmente. Acho que isso aí seria bom reforçar, né, se possível. Joia, vamos lá. Para nós mesmos, né? Se nós estamos com um sono perturbado, que a gente acorda várias vezes à noite, se nós estamos perdendo a vontade de fazer coisas que antes a gente adorava fazer, sair com os amigos, ou um hobby, um lazer, a gente não tem vontade de fazer nada, só quer ficar parado, né? Ou nós estamos com dificuldade de interagir com as pessoas, queremos ficar isolados, já é para prestar atenção, tem algo muito errado aí, né? Uma tristeza que se prolonga, ou uma irritabilidade que se prolonga, às vezes não é a tristeza, às vezes é uma irritabilidade. A pessoa está irritada há muito tempo, e às vezes os outros em volta verbalizam, falam, ó, tô vendo que você não tá legal, tá tudo bem? Então, avalie a si mesmo, né? Como é que tem sido a sua alimentação, o seu tempo de descanso, o seu tempo de lazer? Reveja as suas atividades, né? Será que você não está abraçando muita coisa? Está equilibrado aí o tempo do exercício físico, o tempo do descanso em família, o tempo da solitude, né? O prazer da sua própria companhia, se retirar em silêncio para conversar com você mesmo, né? Com Deus, o tempo com Deus. Reveja como é que está a sua rotina semanal. Se você tiver com o seu tempo predominantemente só de obrigações, cuidado. O meu trabalho, as coisas que eu peguei para fazer na igreja, as coisas que eu peguei para fazer num trabalho voluntário, cuidado, né? Passou de 8 horas por dia envolvido com obrigações, precisa tomar muito cuidado. E veja se você está colocando espaço na sua agenda para o descanso, para o exercício, se você está cuidando de você. Então, observe esses sinais. Meu sono não está legal, está perturbado, ou não estou conseguindo dormir, ou estou dormindo demais, estou dormindo mais de 8 horas, 10, 12 horas e acordo cansado. Aquela coisa de já acordar cansado, né? De nunca conseguir ter a sensação de estar bem. Isso já são sinais bem preocupantes, né? E para com o outro, né? Cuidado quando você ouvir alguém falar assim, não estou com vontade de fazer nada, queria sumir.
Ou a É pessoa isso parou mesmo. de falar, emudeceu, né? Começa a emudecer, se distanciar, né? São alertas aí, né? Coisas que a gente tem que ficar de olho. Ou a pessoa está muito irritada, estourando com todo mundo, aí chegar e falar, meu irmão, o que está acontecendo? Eu vi que você está muito irritado aí, está de estupim curto, como a gente fala. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Quer conversar? Tá? São sinais muito comuns hoje em dia. E que às vezes a gente já não liga, mas não, precisa prestar atenção mesmo, principalmente em quem a gente ama, né? Hoje em dia a Então, gente não doutora, presta atenção nem em quem está debaixo do mesmo teto. então, doutora Paula, exatamente uma das dificuldades. Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. A Juliana daqui a Boa pouco vai noite, aí Renata, boa também noite, fazer uma doutora. ok, vou te Palestra passar a palavra maravilhosa. já já, mas eu queria completar o que a doutora Paula está falando. Às vezes, doutora Paula, a pessoa que está apresentando esses problemas, né, que está bem perto de nós, bem próximo, ela às vezes recusa ser ajudada. Assim. Ela já fala com o corpo, ela já fala com o olhar, ela dá essas dicas de que não está bem. Foi dito aí, né? Chega perto, eu estou notando que você não está bem, o que é que eu posso fazer para ajudar? Mas teria alguma orientação a mais a respeito do como realmente nós podemos ajudar alguém que está passando por essa situação de uma depressão mais grave, num nível mais profundo, alguém que está já dizendo que não tem mais interesse em viver, perdeu o sentido da vida, o significado de existir, está pensando realmente, se eu morrer, muitos falam assim, se eu morrer vai ser melhor, né? Eu queria morrer. O que fazer com essas pessoas? A gente apenas dialoga, a gente já providencia um tratamento médico, e se a pessoa resistir e falar que não quer isso, como a família, como nós podemos realmente agir nesse momento? Se é uma pessoa de nosso convívio de amizade ou de trabalho, é importante a gente conseguir o contato com algum familiar para avisar, olha, a pessoa não está bem, ela está com verbalização aí de perda de sentido da vida, ou até às vezes fala, né, queria sumir, tô com pensamento de morte, né? Então acionar um familiar, se puder. Se nós temos contato só com a pessoa, se colocar à disposição, e se ela falar, não quero, falar, olha, se você tiver com pensamentos desagradáveis, achar que a tua vida não tem solução, que não tem saída, cuidado, isso é enganoso, para tudo tem saída, tudo é possível ser mudado, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu estou à disposição, eu acho que você está aí já num desânimo excessivo, vamos ver isso aí no médico, vamos trazer alívio, é possível trazer alívio para a alma, trazer alívio para esse desconforto, não pense dessa forma que não tem o que fazer, né? Agora é lógico, gente, muitas vezes a pessoa, ela resiste pela forma com que ela é abordada. Então a gente tem que pedir estratégia para Deus. Às vezes a pessoa fala, não quero, mas assim, fulano, a tua vida é muito importante para mim, para as pessoas que te amam, para Deus, né? Se é um cristão, a gente tem a liberdade de falar direto, né? Olha, lembra, você é tão importante para Deus que Ele morreu por você naquela cruz. E lembra que Ele prometeu estar junto com a gente para nos ajudar. Mas muitas vezes a gente precisa do médico. Vamos lá, eu vou com você, eu te ajudo. Muitas vezes a pessoa não tem recurso financeiro ou não sabe por onde ir, né? Às vezes, a maior ajuda que a gente vai poder dar é ir junto com a pessoa no médico e às vezes ajudar a pagar o médico, né? Ou mobilizar pessoas para ajudar a pagar esse médico. E olha que hoje em dia nós temos alternativas mais acessíveis, né? Não só no setor público, como no setor privado. Exemplos de grupos particulares que que estabelecem consultas de valor bem acessível, né? Ainda assim, às vezes a pessoa não tem recurso, a gente pode fazer uma vaquinha, ajudar a comprar os remédios, incentivá-lo a não abandonar o tratamento, né? Vamos lá, você vai ver que com o remédio, tomando o remédio, essa forma de pensar vai
vai melhorar. E se é alguém que você, como eu falei, você tiver acesso à família, alerte a família. Pessoas que estão com esse comportamento já de isolamento, verbalizando de não quero saber mais de nada, não sirvo para nada, não podem ficar sozinhas. Mesmo que a pessoa reclame, cola nela, seja um chicletinho. Não deixa sozinho em casa, não deixa sozinho em lugar nenhum. Esteja junto, fala, vamos lá, eu vou com você, você é importante para mim, não vou largar do seu pé. Vamos lá, é possível reverter isso, sabe, o ânimo, mas assim, cuidado para exortar, né, animar, elevar o ânimo, não criticar, não entrar com aquela ajuda invasiva, falar, olha, eu posso te ajudar, me diga como eu posso te ajudar. Você está com dificuldade no médico? Você está com dificuldade de estar animado aí? Você sabe que é possível mudar isso? Que tem grande chance de você estar adoecido emocionalmente? Leve informações para a pessoa. Isso aqui que você está sentindo, é sinalização de depressão. Informar a pessoa, se colocar à disposição, falar para ela, não precisa ter vergonha de ir no médico, qualquer um pode enfrentar um adoecimento desse. O importante é você cuidar de você, querer se sentir bem. Tudo isso tem que fazer parte da fala. Né? E pensar numa estratégia de abordagem, como eu falei. Às vezes a pessoa está tão desanimada que ela está se fechando no casulo dela. Então, muitas vezes a tua fala vai ser assim, eu só vim aqui para dizer que você é muito importante para mim. E que esse teu isolamento, né, você está se fechando aí no casulo, está me preocupando. Porque isso pode ser um adoecimento da alma. Você já ouviu falar disso? E aí você vai trazendo a pessoa para perto. Olha, eu não posso ver você estar assim e não fazer nada. Estou aqui. Vamos pensar juntos o que fazer? Muitas vezes a pessoa até tem intenção de ajudar, mas vem com uma crítica. Que isso? Você está aí desanimado? Que isso? Você não sabe o que é problema. Tanta gente no mundo sofre. Isso é a pior coisa que tem. A pessoa recebe isso como um desprezo à dor dela, que é profunda. Essa alteração da química do cérebro provoca uma angústia profunda. A pessoa que procura o suicídio, ela não procura porque ela não gosta de viver, é porque ela não consegue encontrar uma solução. A dor da alma é tão angustiante que ela quer pôr fim àquilo. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor. E aí ela não consegue enxergar outra forma de fazer isso. Tá? Não sei se atendeu aí a resposta, Renata. Sim, maravilhosa resposta. Eu queria perguntar a Juliana, seja bem-vinda. Juliana, mais uma vez, boa noite. Juliana faz parte da nossa coordenação do Ministério Bless Mundi, nossa publicitária, nossa intercessora, companheira, desde o início desse ministério. Obrigada, Ju, por sua participação. Desde já eu quero agradecer a psicóloga Fernanda, que está aqui do nosso lado, intercedendo, participando, a todos vocês, ao pastor Josias, que trabalhou em cima dessas questões das artes, da divulgação, o pastor Oswaldo, da Almanac, aqui nos cedendo espaço, nos apoiando na divulgação também, a missionária Eva, a missionária do Vale, todos os participantes, todos os palestrantes. Amanhã teremos o nosso psicólogo, professor, pastor Manuel Antônio, falando das doenças da alma e suas consequências no ministério, na perspectiva da psicologia, às 20 horas, nesse mesmo canal aqui. Vamos estar com o nosso pastor e psicólogo Manuel Antônio. Então, nós vamos também a participação do nosso cantor Fausto Filho, tá? No início da nossa live. Então, tá avisado aí para convidarem mais pessoas e participarem conosco. Juliana, alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade. Sim, a palestra foi muito bem recebida, muitos elogios aqui que os irmãos deixaram no chat, mas eu gostaria de destacar alguns questionamentos, doutora Paula, que foram realizados, e um deles primordialmente, né, me chamou a atenção, que foi do irmão Karl Marx. Ele disse o seguinte: olha, profissionais de psicologia do CAPS nem sempre são cristãos.
não há um perigo procurar a ajuda de um profissional não cristão num serviço público de saúde? Essa é uma das perguntas que eu destaquei. Uma outra pergunta do irmão Risoldo. Te parabeniza, doutora Paula, pela palestra e pergunta o seguinte: como é que a gente diferencia transtorno mental de possessão demoníaca? Tá? E deixa-me ver aqui mais. O restante, muitos elogios. O Fábio Máximo, glória a Deus, quantas informações necessárias e oportunas. A Valdânia, palestra maravilhosa. Vanusa, palestra maravilhosa. A Edileuza dizendo assim, a gente precisa ter muito amor e paciência. E Renata tem uma pergunta para você, que é a seguinte: vai ficar gravado as participações dos irmãos? Vai sim ficar gravado. Vamos então para as respostas. Muito interessantes as perguntas. Doutora Amém. Paula. A primeira pergunta, né, que foi feita sobre procurar profissionais não cristãos. Isso é um preconceito também do meio cristão, né? Eu costumo dizer que o melhor profissional é aquele que é competente e ético, né? Então, existe no Brasil e no mundo, de um modo geral, profissionais da área de psiquiatria, de psicologia, que são éticos, que são corretos, que estão ali, que vão tratar a pessoa e, é lógico, vão perceber se existe algum aspecto de religiosidade distorcida, tá? Vou dar um exemplo. É comum, em alguns casos de transtorno mental, como esquizofrenia ou um bipolar 1, né, numa fase maníaca, entenderem que estão tendo uma experiência direta com Deus ou que eles são Deus, né? E é lógico, o profissional que está ali, ele não tem a pretensão de desmerecer a religião do outro, mas ele vai discernir e falar, opa, peraí, tem algo aí fora do ponto, né? Então, o CAPS é um excelente serviço, é lógico, como eu falei, há profissionais e há profissionais. Inclusive, não é o fato de ser um médico ou um psicólogo cristão que quer dizer que é competente, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso e ter fé na soberania divina. Ah, eu sou cristão, eu não conheço nenhum psiquiatra nem psicólogo cristão, vou lá no CAPS, eu oro e peço a Deus que me encaminhe para as melhores pessoas que puderem me ajudar, né? Quando nós vamos num gastroenterologista, num oftalmologista, num ginecologista, a gente faz questão de ser cristão ou não cristão? Vocês já repararam que quando fala da psicologia e da psiquiatria tem que ser cristão? Isso faz parte desse preconceito histórico, de entender que as coisas da mente têm algo aí de demônio, ou até por parte dos médicos não cristãos, né? Tem uma certa pé atrás quando vem algum evangélico falando muito de Deus ou do diabo, porque eles sabem desse histórico de demonização das doenças mentais, né? O outro lado também fica assim, eita, peraí, isso aí é um cristão ponderado ou tá fora da caixinha, né? Porque acontece também, esse preconceito assola ambos os lados. Os cristãos que acham que tudo é Deus ou o diabo ou opressão, e alguns não cristãos que também têm esse preconceito de achar que nunca tem a participação demoníaca, né? E aí eu já vou engatar a segunda pergunta, outra pergunta que veio, né? Como distinguir uma possessão demoníaca de um transtorno mental, né? E aí, gente, falando sem a pretensão nenhuma de trazer uma verdade absoluta, mas de falar daquilo que vem da minha experiência e do meu conhecimento com Deus e com outras pessoas, transtorno mental, você pode se matar de expulsar, que não vai adiantar nada, tá? Né? E aquela história, transtorno mental, você deu comprimido, medica, começa a melhorar. Agora, o grande ponto divisor é esse, evocou o nome de Cristo, se é demônio,
tem que parar. Agora, daquilo que eu estudo, inclusive, vou ser bem sincera, até de Associação Internacional de Exorcismo, né? É uma porcentagem mínima que é demônio, gente. A maior parte são transtornos mentais, tá? Existe a manifestação demoníaca? Sim, nós temos relatos de casos de Jesus que expulsou demônios e ponto, né? E curou. Mas a grande maioria não é demônio. E aí o medicamento, o acompanhamento vai mostrar e firmar isso. Agora, é lógico que é o especialista o psiquiatra que vai identificar muito bem isso e a médio e longo prazo, como eu falei. Porque, por exemplo, você pega uma pessoa com transtorno de personalidade histriônico. É muito fácil confundir com uma manifestação de uma pombagira. Porque tem um lado ali marcante da personalidade histriônica, que é a sedução. Né? E às vezes a pessoa pode falar, eu repreendo em nome de Jesus, e aquele que tem o transtorno leva aquele susto e dá uma travada. Ah, então não era, tá vendo? Era demônio. Não, não era. Então precisa ter muita cautela, gente. Cuidado para a gente não atribuir poder ao demônio maior do que ele tem. Ele é o diabolos, como está lá no Novo Testamento, no grego, o tentador. Ele não tem esse poder todo. E cristão não fica possesso. A presença do Espírito Santo impede isso. Pode sofrer opressão, pode sofrer um monte de situações difíceis, mas não fica possesso. E os casos de possessão mesmo existem, mas são minoria. E, desculpa, eu vou tomar a liberdade de falar, até me expondo aqui. Eu me converti de adulta e vim do meio esotérico pesado. Conheço bem o demônio, mas hoje ele, felizmente, ele também me conhece. Tá? Vamos parar de atribuir tanto poder a ele. Ele é um derrotado, ele já foi derrotado na cruz. Infelizmente, algumas pessoas, ou por evocação de feitiçaria, ou por questões que a gente sequer imagina, caem na possessão. Mas o nome de Cristo é o nome sobre todos os nomes. Contra o nome dele não há o que segure. Agora é lógico, lembrem do que está na Bíblia. Né? Expulsou o demônio, limpou a casa, não tratou, não se firmou com Deus, não se converteu de fato, volta, né, a simbologia ali da Bíblia, né, voltam outros 7, ou seja, vai piorar. Vai piorar. Eu já passei por experiências de ser chamada em casa de pessoas, né, ir lá para orar, para expulsar o demônio, era possessão, mas a pessoa e a família ficaram avisadas. Se realmente não se renderem a Deus, não mudarem de vida, não banirem toda essa confusão, essa feitiçaria, essa superstição, porque tem gente que está na igreja, mas continua adepto de superstição e fazendo, né, coisinhas indevidas. Já peguei famílias que tinham isso, é cristão, mas está possesso. Eu falei, desculpa, não estava convertido de fato, estava frequentando a igreja. Exatamente. Frequentar a igreja não é estar convertido. Quando a gente realmente entendeu quem é Jesus Cristo, se rende na cruz, a gente busca mudança de vida, até porque o Espírito Santo faz morada conosco e nos impulsiona a isso. E aí tem que buscar a mudança, o abandono dos velhos hábitos. Né? Eu conheço gente de igreja que segue horóscopo. O que é isso? O que é isso? E, gente, vocês estão vendo uma pessoa que veio do meio esotérico pesado, tá? Que mexia com muita coisa indevida, mas que felizmente se libertou de tudo isso. E eu vou tomar a liberdade de dar o testemunho aqui. Eu vi como a diferença, né, de vir para as mãos de Deus equilibrou o meu emocional. As dúvidas, as confusões, o demônio brinca com a cabeça das pessoas. Eu aprendi a me fortalecer, eu aprendi a perceber, opa, peraí,
Só que não sou eu pensando, não, da onde está vindo esse pensamento. E felizmente nunca tive um problema de um transtorno maior, né, de um transtorno mental. Mas passei ali na linha do limite, do abismo, viu, gente? Todo ser humano, em algum momento da vida, tem um pensamento de morte. Aquele dia que você fala, nossa, eu queria sumir. Ai, Deus, me recolhe logo, né? Até quem é evangélico, né? Eu, antes de estar realmente lúcida do evangelho, eu cresci numa família cristã, conhecia Jesus, mas não estava convertida de fato. Não conhecia a Bíblia, enveredei por caminhos terríveis, não conhecia os dons do Espírito Santo, mas eu tinha uma certa percepção espiritual e eu queria entender aquilo. E fui entender em caminhos desastrosos, o demônio me laçou legal. Mas felizmente no momento da minha vida, eu tive uma experiência íntima com Deus e ali realmente eu tive o entendimento e fui buscar a mudança de vida. Então eu não falo isso porque eu sou uma doutora, né? Felizmente, a maior parte do entendimento que eu tive foi dado na minha experiência com Deus, né? E Deus mesmo foi me mostrando, ó, isso aí é Satanás, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui sou eu, isso aqui é confusão humana, é fraqueza humana, isso aqui são doenças mentais. Então não é um preconceito nenhum, né? Não é aquele ceticismo, não, ela é cristã, mas ela não acredita na ação do demônio. Acredito. Infelizmente, sem saber, servi a ele muito tempo. Mas felizmente, há mais de 20 anos eu sirvo a Cristo. Então eu não nego a atuação do demônio. Mas, cuidado, gente. Não vamos atribuir, empoderar o demônio porque ele é um derrotado. Agora, não provoquem a ele, né? Como está na própria carta de Judas. Até o arcanjo Miguel, diante de Satanás, quando estava disputando o corpo de Moisés, falou que o Senhor te repreenda. Então, é o nome santo de Cristo que é capaz de expulsar e repreender a Satanás. Cuidado que às vezes a gente entra com o nosso ego, né? Eu te repreendo. Não, é a autoridade de Cristo. Agora, cuidado, né? A maior parte das vezes é um adoecimento emocional, um desequilíbrio da mente, um transtorno mental, um sofrimento de vida que não está tratado nem cuidado. Então, cuidado com os extremos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Sabedoria do Evangelho é equilíbrio. Amém. Ok. Então, doutora Paula, nós só temos a agradecer por sua brilhante participação nesse fórum. Isso é só o começo, gente. Amanhã nós vamos ter mais, né, informações, vamos ter aí esse fórum aí esclarecendo muitas áreas. É um assunto vasto, são muitas questões. Uma noite seria pouco, né, para que a gente pudesse trazer essa oportunidade para tantas pessoas serem alcançadas. Então, nós só temos a agradecer, já estamos para o momento final do nosso fórum desta noite, e amanhã com o nosso psicólogo Manuel Antônio. Não fique de fora, ele vai falar sobre doenças da alma e suas consequências no Ministério, em especial na perspectiva da psicologia. Já foi dito algumas coisas hoje. Todos que trabalham com a educação, com a área da saúde, os pais, né, os pastores, todos, né, devem participar desse fórum. Então, amanhã fica ligado. E no sábado teremos a nossa querida psicóloga também, Nadir Rodrigues, falando sobre orientações para o enfrentamento de doenças emocionais em crianças e adolescentes. A pastora, a nossa querida palestrante, doutora Paula, ela falou sobre suicídio também, né, no meio das crianças. As doenças estão alcançando todas as faixas etárias e nós sabemos que até pastores, como foi dito, têm tido essa situação de práticas, pensamentos, né, suicidas. Então, queridos, nós precisamos debater mesmo, participar de assuntos dessa natureza, porque é urgente, é importante, e hoje à noite foi muito abençoada, uma noite enriquecedora. Quero agradecer a todos que ficaram conosco durante essa live.
Quero agradecer a todas as pessoas que trabalharam nos bastidores, aí, em várias áreas que nós damos. Muito obrigada. E Juliana vai finalizar. Doutora Paula, muito obrigada. Se puder estar amanhã um pouquinho conosco aí na parte das perguntas, interagindo, sabe, também. Seja muito bem-vinda, a nossa psicóloga Fernanda. Nós temos que agradecer também aos nossos conselheiros, pastor Américo, pastor Pontes, olha aqui um livro muito bom também, deu um novo rumo à sua vida, o psicólogo José Pontes, que participou o ano passado, né, Juliana? Nós sorteamos alguns livros, um livro muito interessante, os livros da Paula também aí vão ficar disponíveis para a gente divulgar no grupo, tá bom? As pessoas estão perguntando sobre o certificado, né? O certificado vai ser disponível no final do nosso fórum, não de cada noite, mas das 3 noites. Basta solicitar lá, tem um link disponível no nosso grupo, tá bom? Então, isso, Juliana... já está colocando aqui no chat, Renata, o link, né, para você já poder guardar aí. Você pode solicitar pelo link abre.ai/fórum pedir certificado. É só você copiar e colar isso no seu browser que você vai ter acesso e vai poder solicitar o seu certificado. Uma outra coisa, Renata, se a doutora Paula quiser deixar o Instagram dela, né, ou as redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar o trabalho, as reflexões, fica à vontade. Sim. Muito obrigada, eu agradeço. Eu não sei como que eu posso colocar aqui. Alô? Diga aqui, Cocô. Internet falhando aqui, me desculpem. Oi, desculpem, a internet aqui está variando. Então, nós vamos divulgar no grupo, Juliana, o Instagram dos nossos palestrantes. Nós temos mais de 230 inscritos, pessoas ainda podem participar. Hoje, algumas pessoas se justificaram, dizendo que vão assistir depois gravado, porque estavam trabalhando, chegando de faculdade tarde. Então, assim, há algumas questões assim. Mas vai ficar gravado agora, eu vou finalizar, já são 10h10, né, da noite. Então, muito obrigada, boa noite. Juliana faz uma breve oração de encerramento e amanhã estaremos aqui novamente com nossa segunda noite do fórum, 5º Fórum Cristão de Saúde Mental. Deus muito obrigada. Glória a Deus. Curva a cabeça e fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te rendemos graça, te agradecemos profundamente, Senhor, por tanta sabedoria derramada nessa live, por ter usado a tua filha de maneira graciosa, de maneira inteligente, de maneira assertiva, Senhor, e de maneira objetiva. Pai, nós carecemos cada vez mais desta graça que venha a nos enriquecer, Senhor, a nos levantar, a apontar saídas, a apontar caminhos, Senhor. Que nós não nos fechemos nos nossos casulos, ó Deus, mas que possamos confiar uns nos outros, orar uns pelos outros, perceber as necessidades, Senhor, uns dos outros, e sermos igreja verdadeiramente. Nós te pedimos ajuda, te pedimos graça, te pedimos, Senhor, que o teu amor salvífico, curador, seja derramado, Senhor, através das nossas relações e através, principalmente, da tua revelação nas nossas vidas. Faz com que essas verdades, ó Deus, sejam aplicadas ao nosso coração, que elas redundem em mudanças de comportamento, de mente e de coração. É assim que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos, até amanhã. Obrigada, Deus abençoe. Até amanhã, então. Paz, gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.